Eu decidi, esse ano de 2026, durante um ano inteiro, trazer conteúdos envolvendo paisagismo, autoconhecimento, expansão da consciência, e aí eu me prontifiquei hoje aqui a gravar o primeiro vídeo. Vamos pensar, eu comecei, estou aqui na minha casa, não tenho o melhor celular, não tenho o melhor cenário. Se vocês soubessem o rolê desse microfone aqui, para que a gente consiga estar fazendo esse vídeo agora, foram várias tentativas. Eu me prontifiquei a fazer isso, estou com zero expectativa, acreditando que eu vou alcançar muitas pessoas, trazendo assuntos que vão fazer diferença. O que eu estou fazendo aqui hoje? Um transbordo. O que eu acredito e o que eu sempre fiz todos esses anos. É uma forma de servir, trazendo conhecimento para as pessoas, falando da importância do paisagismo, do poder de cura que existe nessa profissão, nos ambientes que todos os paisagistas realizam na casa das pessoas. Então, se você tem esse espaço, aproveita dele para se conectar com a natureza, aproveita mais da natureza para se conectar com você mesmo e assim, consequentemente, se conectar com Deus. Então, eu espero que esse vídeo ele agregue algo na sua vida hoje. E o mais importante, no final do vídeo, me diga o que é que você achou, me dê uma palavra de incentivo, coloque aqui assuntos que você queira que eu traga como profissional paisagista que vão fazer diferença na sua vida. Vai ser um vídeo curto. Então, vão ter dias que vão ser vídeos mais extensos, mas esse de apresentação é um vídeo mais curto. Eu vou me apresentar, vou explicar, contar um pouquinho de mim aqui para você, e eu vou trazer dois tópicos que eu acredito ser importante, no autoconhecimento, na profissão como paisagista e na sua busca pela expansão da consciência. Eu sou Cíntia Lima, sou paisagista, realizei o meu primeiro jardim em 2004, se eu for contar toda a história ela vai ficar muito extensa, mas por um período muito grande eu tive a experiência de ter o garden e trabalhar com jardins, e aí eu realizei muitos jardins na cidade onde eu morava, que era no interior, do Mato Grosso do Sul, Nova Andradina, e lá eu realizei inúmeros jardins. Num determinado momento, eu acredito, e eu estudo muito isso hoje, que a gente cocria as nossas realidades, e num determinado momento eu olhava para aqueles jardins e eu iniciei fazendo canteiros, jardins pequenos. Fiz minha primeira formação em 2009, em Olambra, e aí em 2022, 2020, mais ou menos, eu olhava e eu falava: "Eu quero fazer jardins grandes". E eu tenho uma pessoa, que é a Maria João, que realiza os jardins da Fazenda Boa Vista, que foi uma grande inspiração para mim. Acreditando que a gente cocria a nossa realidade, eu fui fazendo movimentos, na maioria deles de forma totalmente inconsciente. E aí hoje, há 3 anos estudando sobre essas questões, eu entendi quais foram as coisas que eu cocriei, tanto boas quanto ruins. Então, na verdade, trazer esses conteúdos, trazer essa experiência para vocês, estou olhando se o microfone está desligado ou não, de alguma forma, eu acredito que isso vá trazer algo que beneficie para você, mas principalmente, eu estou aqui hoje fazendo um plantio. E aí eu espero daqui um ano ter uma colheita eh, exuberante, uma colheita de pessoas mais apaixonadas pela profissão, mais apaixonadas pela natureza. Então, o que eu estava te contando é a experiência que eu tenho no garden. Eu tenho 2 filhos maravilhosos, meus filhos já são moço, então hoje eu acabo tendo um pouco mais de tempo para poder falar ou usar essa plataforma aqui para fazer isso, mas entendendo que sem a ajuda do meu filho eu nem estaria começando isso. Então, nesse um ano, toda semana a gente vai estar fazendo esses vídeos para eu poder contar um pouco mais da minha experiência. Hoje eu trabalho num condomínio, implantando, executando jardins. Os macros, lembra que eu falei lá no começo do vídeo que eles eram algo que eu gostaria muito de realizar e eu consegui cocriar? E entre outras coisas, um projeto muito bacana que ele também se realiza nesse ano. E aí, conforme eu for tendo esses resultados, eu trago para todo mundo contando um pouquinho o que eu acredito que é algo que vai fazer muita diferença na minha vida e que possivelmente pode fazer na vida de outras pessoas. A experiência do Garden, ela foi maravilhosa. Eu indico para a maioria dos profissionais,
Mas se você não consegue, de alguma maneira, executar isso, não se limite a trabalhar com o paisagismo, porque isso é indiferente. Agora, procure sim, de alguma maneira, viver a experiência dos viveiros, achar um garden para ser parceiro, fidelizar esse serviço com ele, apresentar os seus projetos, tentar usar as plataformas digitais, Instagram, TikTok, para poder trazer clientes, que foi isso que eu fiz por um período muito grande. Num determinado momento eu já tinha o Garden me ajudava a vender muito com a internet, com o digital, com o Instagram em si. Só que o que que eu fiz? Por um período eu entendi a potência dos meios, do Instagram, e eu acabei oferecendo, e assim, de alguma forma muito orgânica, natural, eu comecei a vender os meus projetos para vários lugares do Brasil. E nisso, num período de tempo, as pessoas começaram a me pedir pelo direct, até que eu abri a mentoria, e aí na mentoria é uma coisa que quando eu venho aqui conversar com você, eu acredito que seja algo muito importante. Por quê? Quando eu abri a mentoria, eu tinha certeza que todas as pessoas gostariam de saber sobre plantas. E aí eu não entendi ou eu não identifiquei que era exatamente algo que eu tinha vivido. Então aqui, aquilo que eu te trouxer de experiência sobre algo que eu vivi, de alguma forma vai fazer com que você tenha uma nova percepção ouvindo, entendendo isso e criando uma nova realidade para você, que é o que todo mundo busca. Nesse período, eu estou tentando falar um pouco mais baixo, porque senão eu fico muito afobada, olhando o microfone também. Então, vocês assim, entendam. E eu agradeço por todo mundo que está até agora aqui assistindo, que é um primeiro vídeo e a gente acaba ficando um pouco mais nervosa, mas eu não vou deixar de realizar isso daqui hoje, que é um grande desejo para mim também, e entendendo nesse 1 ano qual vai ser o resultado. Quando eu abri a mentoria, eu trouxe vários assuntos para os profissionais que envolvia diretamente a parte do paisagismo. E no final de cada encontro, eu deixava algo aberto para a gente falar sobre autoconhecimento, sobre expansão, trazer assuntos que eu já tinha aprendido para eles, sobre a tabela de vibrações. E aí eu percebi que as pessoas não tinham ouvido falar sobre aquele assunto. E eu falava, caraca, se eu tiver que novamente fazer isso, eu vou sim pontuar assuntos importantes para o paisagismo, que são as plantas, que são os projetos, que são toda a parte técnica, mas eu entendo que tem muito profissional que ele não tem permissão para ser um paisagista de sucesso. E isso não envolve somente a parte técnica, isso envolve o autoconhecimento. Porque a pessoa que ela não se conhece, a pessoa que não vê valor em si mesma, ela não consegue vender o valor dela para o outro. E, consequentemente, ela não consegue se destacar no mercado. Você entende como envolve vários assuntos? Por isso que daí eu fui estudando todos eles. A experiência que eu tenho na prática do paisagismo, ela acontece desde 2004. 2010 eu montei o Garden e 2022 eu vim para Cuiabá e aí aqui eu tive uma nova oportunidade de trabalhar dentro de uma das maiores incorporadoras do estado, implantando o paisagismo e colocando tudo aquilo que eu já havia adquirido da técnica que eu mesma construí. E por um período eu nem sabia que isso era uma técnica, que eu costumo chamar de técnica PNP, paisagismo na prática. É uma técnica que eu percebi que eu desenvolvi ao longo dos anos e que isso trouxe resultados significativos para mim dentro da profissão, dentro da incorporadora. Então eu segui fazendo o paisagismo com tudo aquilo que eu tinha trazido de experiência e abri também mentorias individuais para poder ajudar outros profissionais. Hoje, o que eu faço aqui é algo que eu acredito ir além, é trazer assuntos referentes ao paisagismo para que todas as pessoas absorvem isso e possam, de alguma maneira, ter resultados. Então, hoje, se eu puder colocar aqui para você, de uma forma muito prática, 3 pontos para a gente poder encerrar esse primeiro vídeo, o que eu acredito ser muito importante é:
que você, como profissional paisagista, entenda o seu valor, que você entenda como que você vai se vender como profissional, que você escolha profissionais para você modelar ao longo do tempo. Isso é muito importante e isso vai fazer com que você atinja aquele ideal que você, na verdade, nem acredita merecer, porque isso é o que mais vai fazer diferença. Cíntia, como é que eu vou ser um paisagista diferenciado se nem eu acredito que eu tenha merecimento para ser reconhecido como? E eu sei porque eu estive nesse lugar. Hoje, vir aqui, abrir vídeos numa plataforma, fazer lives, é algo que para mim é muito natural, mas nem sempre foi assim. Então, de alguma forma, tudo aquilo que eu estou trazendo para você, você vai falar: ah, imagina, para ela é muito fácil falar, são quantos anos de experiência. Mas todos esses anos de experiência me trouxe até este lugar. Mas desde quando eu iniciei, por um período muito curto de tempo, eu logo abri o garden, eu logo comecei a fazer os jardins e eu tive o resultado muito rápido. O que que aconteceu? Num determinado momento, eu tinha muita demanda e eu nem conseguia atender. Então, qual é o lugar que você quer ocupar? Você tem merecimento para isso? Quem é o paisagista que você vai escolher modelar e quais são as metas que você quer atingir? Porque senão você vai ficar buscando fazer curso, buscando se aprimorar e nunca colocando em prática e vendendo aquilo que você realmente precisa vender. Porque nenhum profissional, por mais intelectual que ele seja, por mais técnica que ele saiba, se ele não fizer faturamento no final do mês, de nada vale. E nada é mais importante para você ter a sua liberdade como profissional do que receber por aquilo que você faz. Ter valor e receber financeiramente por isso. Então, esses são pontos essenciais. E uma outra dica que eu acredito ser muito valiosa é você aprender a usar as redes sociais para vender o seu produto e o seu serviço. Hoje o Instagram, ele pode de alguma forma te ajudar nisso de uma forma exponencial. Você pode vender seus produtos, seus projetos para todos os lugares do Brasil. Eu duvido que você não conheça algum arquiteto ou algum paisagista que faça isso. Eu posso aqui, ó, dar referências que eu conheço em Cuiabá, que eu conheço de pessoas há muitos anos e hoje faz isso. Então, assim, ó, aqui em Cuiabá eu posso colocar uma arquiteta que é referência em Cuiabá e ela vende projetos para fora do país com o Instagram. Uma amiga muito bacana, que é a Dayana Capuzzi, que também faz isso de uma forma estratégica dentro do Instagram. E um dos paisagistas mais renomados, um ou dois, que eu posso nomear aqui, que é o Alex Anazaki, e o Daniel Nunes, que também fazem isso e usam as suas redes sociais para mostrar o seu trabalho. Então, eu acredito que para a gente concluir esse primeiro vídeo, eu estou super feliz de, mesmo com todas as pendengas, ter conseguido vir realizar esse primeiro vídeo. Eu espero que tenha contribuído o que eu tenha falado, o que eu tenha trazido aqui para você. Eu tenho vários vídeos dentro da galeria que eu vou estar colocando aqui no canal, que ele vai falar de uma forma prática, lá atuando dentro dos jardins. E, na verdade, são jardins que eu acredito serem os mais importantes para todo paisagista focar. Casas de alto padrão. Se você quer fazer jardins diferenciados, você precisa entender qual é o cliente que você vai atingir. Como é que ele pensa, qual é o jardim que ele gosta, quanto ele está disposto a investir e o quanto você está disposto a ganhar em todo esse trabalho que você vai ter, em toda essa demanda que você vai conseguir realizar. Porque eu espero, de alguma forma, com a abertura hoje desse canal, até o final do ano, atingir muitos profissionais. Que isso aqui que eu esteja te trazendo, ele seja, de alguma forma, algo valioso para você. Para mim é muito importante, mas eu espero para que todo mundo que esteja aqui seja tão valioso quanto esse momento está sendo para mim. Então, eu te agradeço se você está aqui até o final e eu espero na próxima semana trazer um conteúdo ainda mais relevante e que de alguma forma eu também ganhe com essa experiência. Não esqueça de colocar, de curtir, né? Como todo mundo fala no YouTube, de curtir,
Se puder compartilhar esse vídeo com outras pessoas, mas principalmente comentar. Você como profissional, o que você quer ver aqui nesse canal? Como eu posso contribuir para o seu crescimento? E que você saiba que nós somos co-criadores de novas realidades. Que você, a partir de hoje, entenda isso e cocrie para você uma realidade ainda mais excepcional. Muito obrigada!